Depois de muitos pedidos, depois de cartas de todos os lugares do universo, hoje vamos falar de Exu Mirim. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui nosso canal Umbanda de Boa, levando informação de Umbanda a todos aqueles que estão iniciando, todos aqueles que querem melhorar seus conhecimentos, aqueles com quem eu posso e tenho o orgulho e o prazer de dividir os meus humildes conhecimentos com vocês. Lembrando sempre, galera, Umbanda de Boa não é um tratado sobre Umbanda. Eu não estou aqui para discutir nenhum assunto de forma profunda. A gente discute, eu passo informação, conhecimento de uma forma rápida, objetiva, que seja fácil até para você assimilar, mas eu não estou aqui querendo falar que eu sou Deus e que a minha palavra é a verdade pura, absoluta. Não é assim que funciona. Hoje a gente vai falar sobre Exu Mirim, porque a gente recebeu muita mensagem pedindo: fala sobre Exu Mirim, fala sobre Exu Mirim. Eu fico realmente pasmo nessa situação. Por que essa doença, essa adoração por Exu Mirim? Mas vamos bater um papo sobre Exu Mirim também. Eu tenho história de Exu Mirim para contar. Vamos primeiro discorrer. Gente, primeira coisa que nós temos que entender é que existem linhas de pensamento dentro da Umbanda que defendem o seguinte: que a linha da direita, ela tem um tripé de apoio, que seria feito por caboclos, pretos velhos e crianças, os nossos queridos erês ou ibejis. Esta mesma corrente de pensamento, ela defende o quê? Que na esquerda também temos um tripé de sustentação, que seria Exu, Pombagira e Exu Mirim. Eu considero até um negócio bem bacana, eu acho uma forma bacana de você aprender, lúdico de você entender. O número 3 tem uma simbologia muito forte. É bom que a gente já comece a absorver isso daí. Se nós formos traçar um paralelo direto, nós teríamos um paralelo entre o Exu Mirim e o Erê, a criança espiritual da nossa ibejada. Podemos traçar que um seria na direita e o Exu Mirim seria na esquerda. Do que o Exu Mirim cuida? Por que o Exu Mirim existe? Como é que ele vem? De onde veio? Por que ele se comporta como criança? Aí já existem várias correntes de pensamento. Existe gente que considera que Exu Mirim, por exemplo, ele nem sequer é um espírito que encarna. Da mesma forma que quem tem essa linha de pensamento fala que a criança, o Erê, também não encarna, não é um espírito humano, seria quase um espírito de um elemental. Ele realmente evolui, ele aprende, ele se desenvolve, mas ele não encarna. E aí eu já acho que aí ficou pesado pro tio aqui. Eu não entendo muito essas coisas, porque eu acho que se ele não é um espírito humano, ele não tem que incorporar um ser humano. Porque se eu for pensar em elemental, daqui a pouco vai ter gente incorporando gnomo, vai ter gente incorporando ondina, vai ter gente incorporando salamandra, silfos e etc e tal. E eu acho que o caminho não é por aí. Deixa o negócio um pouco descabido. Eu sempre prefiro escolher o caminho do meio, porque o caminho do meio normalmente ele nos dá uma base na razão. Então eu acredito que todos os espíritos que de alguma forma incorporam em nós, seres humanos encarnados, são espíritos que já tiveram alguma vivência no nosso plano terreno. Então eu acredito sim que tanto o Exu Mirim quanto o Erê, eles se manifestam como crianças por um motivo muito simples: é por afinidade e ou maturidade espiritual. Porque o espírito também ele tem uma vivência, ele tem uma idade. O espírito, isso é mensurável através das inúmeras reencarnações que ele teve, das vivências, das experiências que ele teve. De repente o espírito pode ser novo, isso seria uma primeira explicação, ou ele pode até ter um certo tempo, diversas reencarnações, mas ele continua dentro de si tendo uma afinidade infantil. Então ele se encontra melhor se manifestando como uma criança. Isso para mim explica muito. Isso é no que eu, Márcio Caim, acredito. Agora, tem tanta explicação, né? Tem gente falando até que o Exu Mirim, ele é o responsável pelo vácuo. Olha, gente, eu acho que é muito perigoso. A gente tá entrando em coisa que tá muito longe da nossa realidade. São coisas que não vão agregar nada à nossa realidade, à nossa informação. Não vai mudar nada. E existe uma terceira corrente ainda, gente, que também acho que é válido a gente citar, que uma verdade seja dita. O Exu Mirim, ele foi expulso dos terreiros por muitos e muitos anos. Então por que acontecia isso? Porque, sei lá, década de 50, 60, 70, mesmo aqueles umbandistas que já trabalhavam com as linhas de Exu bonitinha, direitinha, ficava difícil para eles entender
entender por que uma criança viria bebendo álcool, fumando charuto, cigarro, o que fosse, e para eles aquilo não era uma coisa, digamos assim, saudável. Então eles expulsaram. Os espíritos que eram expulsos ficaram muito rebeldes, e hoje eles se manifestam com muito mais rebeldia, com muito mais força, e mesmo outros espíritos que por algum motivo foram expulsos dos terreiros ou foram barrados dos terreiros, hoje viriam com o Exu Mirim. Eu não concordo muito com essa linha de raciocínio, mas tá aí, tá para você fazer a sua reflexão, fazer a sua meditação. Então, na minha opinião, o que é? O Exu Mirim é um espírito que por afinidade se apresenta como tal, por ele ser Exu, e Exu nós estamos falando aqui em grau de evolução espiritual, ou seja, ele está ainda muito ligado ao plano terra, mesmo desencarnado, a energia dele é muito densa, e é por isso que ele se manifesta como um Exu Mirim e não se manifesta como um Herê, e ele vai ter vícios muito mais prementes desses tipos de pessoas que são muito ligadas ao planeta Terra, tal como o charuto, o álcool, etc e tal. Mas o que é imprescindível de se dizer é o trabalho magnânimo, maravilhoso que o Exu Mirim presta, diria até para a humanidade, tá? Não é nem só para a nossa Umbanda. Porque o Exu Mirim, primeiro, a especialidade mor de um Exu Mirim seria tanto esconder quanto encontrar ou fazer aparecer coisas. E nesse esconder e fazer aparecer, a gente coloca que a maior qualidade do Exu Mirim é fazer com que os trabalhos de magia negra, aqueles que são os mais bem feitos, que são os mais difíceis de serem localizados, até por os Exus maiores, vamos dizer assim, o Exu Mirim tem essa capacidade, tem essa facilidade de encontrar, de pôr esse trabalho para fora, de fazer ele aparecer para que ele mesmo ou os outros compadres e comadres da Umbanda possam desfiar aquilo, desmontar aquele trabalho, tirar aquela maldade, aquela malignidade da vida daquela pessoa. Então o Exu Mirim tem essa especialidade. Porém, gente, eu devo lembrar você que o Exu Mirim, ele é um Exu tal qual é o Exu masculino como é a Pombagira. Então, ele é um Exu Mirim, ele pode até ter essa especialidade ou até não. Porque da mesma forma que todo mundo fala, tranca a rua, cuida dos caminhos. E o meu cuida muito com parte de saúde, com parte de consciência, é muito relativo. Porque existe Exu Mirim no cemitério, existe Exu Mirim na encruzilhada, existe Exu Mirim que trabalha para todos os grandes generais, Exus, né? Que trabalha com tantos outros Exus. E cada um pode ter uma especialidade na área do amor, na área da saúde, na área da finança, na área de achar coisas para você, ou fazer com que coisas apareçam, de abrir consciência. O importante dizer é que o trabalho que eles fazem é muito grande, e sem o apoio de Exu Mirim seria quase impossível os compadres e as comadres sozinhos poderem trabalhar. Ele dá aquilo que falta para eles, ele dá o que? Mobilidade, ele dá dinamismo na energia, ele faz com que as coisas apareçam, ele faz com que tudo apareça, e é isso que ele faz com que o trabalho dos outros possa aparecer com mais firmeza e com mais força. É importante dizer, gente, que sempre o Exu Mirim, quando ele começa a se manifestar, eu trabalho com giro de desenvolvimento, posso dizer para você, ele é muito difícil de lidar, difícil de trabalhar, de conversar, de se socializar. Se ele gosta de você, ele ama você para a existência inteira dele. Se ele não gosta, ele começa a pegar no teu pé, ele começa a se tornar aquela criança difícil. E tanto, seja o pai de santo, mãe de santo, zelador, sacerdote ou sacerdotisa, quanto o médium que incorpora essa entidade, tem que, de uma forma com muito respeito, com muito jeito, com muito carinho, começar a conversar com ele e começar a colocar certas normas e limites, porque Exu Mirim, ele não é dado a limite, ele não é dado a nenhum tipo de norma, ele não é dado a nenhum tipo de regra, e aí, se não tomar cuidado, vira bagunça. Mas ele faz isso tudo faz parte da energia dele. Só que muitas vezes a gente vê que essa rebeldia que o Exu Mirim carrega, essa forma de ser, às vezes pode ser um reflexo do próprio médium ou da médium. Então, é uma coisa que você tem que olhar, conversar com o médium, conversar com a entidade, aos poucos. Eu não quero que ele perca a rebeldia, que é, digamos assim, a mironga maior do Exu Mirim, mas que aquilo fique contido de forma que ele continue usando aquilo, aquela rebeldia, aquela força, para que possa ajudar as pessoas, para que possa prestar a caridade dele e assim levar a luz que ele carrega para tanta gente que precisa. Eu queria contar uma história, isso também, para variar, é mais uma história de Márcio Caim e a Umbanda. Eu não vou lembrar a data, mas isso foi quando tinha um ano de Umbanda, mais ou menos. Eu estava vindo por uma avenida no domingo à tarde e eu percebi que uma senhora estava fazendo menção de atravessar, mas eu estava com o carro totalmente documentado, tudo certinho, né, cinto de segurança, e eu percebi que essa mulher não se mexia, mas ela fazia menção de atravessar. Eu diminuí a velocidade. Quando eu fui chegar perto, estava passando perto dessa mulher, eu vi uma criança
criança de camiseta preta, calça preta, puxar essa mulher pro meio da rua. Eu atropelei essa mulher caiu no meu para-brisa e caiu, infelizmente a mulher desencarnou. Isso deu uma comoção, porque naquele lugar tava acontecendo muito acidente, queriam linchar, e a única coisa que eu fiz, parei o trânsito na avenida, cheguei e falei: você, pelo amor de Deus, chama a polícia, você chama o resgate, os bombeiros. E fui pra mulher, vi que a mulher já tinha desencarnado, e eu comecei a procurar o quê? A criança, né? Cadê a criança? E daí eu falava assim: cadê a criança? Tinha uma multidãozinha de umas 60 pessoas ali, eu ouvia as pessoas falar: é verdade, cadê a criança? Cadê a criança? Cadê a criança? E ninguém achava a criança, e era eu mais uma meia dúzia procurando a criança. A verdade é uma só, que nós cansamos de procurar essa criança, chegou a polícia, chegou o bombeiro, quase foi linchado, etc e tal, e não achamos a criança. Essa criança não existia. Depois veio o marido da mulher, uma história meio complicada, meio comprida, não vou entrar em detalhes. E eu falei assim: o senhor estava com alguma criança, alguma coisa? Não, não tinha criança nenhuma com a gente. Então, gente, aquele dia, depois de muito estudar, depois de muito aprender, no dia eu não entendi, eu demorei inclusive anos para entender. O que eu vi naquele dia foi um dos quase que únicos casos de evidência que eu tive na minha vida, de ver um espírito. Aquele dia eu vi Exu Mirim trabalhar. E o que Exu Mirim fez? Exu Mirim cumpriu o karma. Qual era o karma? Aquela senhora, infelizmente, tinha que morrer através de mim, de eu atropelar ela, seja como for. Respondi processo, graças a Deus já resolvemos, já me acertei com tudo, com a justiça, mas eu não estava errado, graças a Deus. Exu Mirim cumpriu o karma, fez com que aquela mulher desencarnasse. Uns 6 meses depois, uma pessoa que eu nem conhecia, de mesa branca, começou a procurar Márcio Caim, veio uma mensagem psicografada dessa mulher. Ela falou que infelizmente tinha que ser pelas minhas mãos, por acertos kármicos de outras vidas, etc e tal. Eu achei um negócio bem louco, bem bacana também. Mas esse dia eu vi Exu Mirim trabalhar. Então Exu Mirim, apesar de ser Mirim, ele tem a principal função de qualquer guardião ou guardiã da linha de Exu, que seria o quê? Cumprir o karma, seja ele positivo ou seja ele negativo. Entendeu, galera? Então, que você receba o seu Exu Mirim, que você ajude que ele cresça, se desenvolva, que ele deixe ele trabalhar, mas que também você seja o grande pai. Toda criança, mesmo as mal criadas, precisa de um pai. Não é um pai disciplinador a qualquer custo, mas um pai que ponha limites, um pai que imponha regras, que explique para ele como funciona. E você também deu exemplo para o seu Exu Mirim de uma vida reta, de uma vida de boa conduta, para que ele também possa se espelhar em você. Lembre que Exu divide o karma com a gente. Independente se Exu Mirim, ele também vai aprender com você e você com ele. O Exu tem essa capacidade de dividir o karma, de aprender com você e você com ele. Beleza, galera? Galera, o que eu tinha para falar de Exu Mirim é isso. Uma entidade que eu aprendi a gostar. Realmente eu devo admitir que no começo eu não gostava. Hoje, graças a Deus, já tenho uma certa afeição por Exu Mirim, os Calunguinha da vida, Brasinha, Labareda, Toquinho, Tiquinho. Tem tanto Exu Mirim por aí. Eles fazem parte das nossas linhas de Umbanda e devem ser tratados com o mesmo respeito que são dados a todos eles. Beleza, galera? O vídeo de hoje acabou. Tá chegando o card final aí. Tem o joião que o Nilton deixa lá. Clica no joia, dá aquela força pro nosso canal. Não esqueça de inscrever-se, clica no botão de se inscrever aqui. Continue mandando mensagem, continue mandando pergunta por e-mail, participando no YouTube, no Facebook. Obrigado, galera, todo mundo. Prestem atenção, vocês que fazem pergunta, que o nosso plantão Tira Dúvidas está respondendo suas perguntas no ar. E muita gente não está assistindo, galera. Presta atenção, assiste o plantão Tira Dúvidas, que vai tirar suas dúvidas também. Beleza, galera? Eu quero que você fique de boa e que nosso Pai Oxalá e todos os bons orixás possam abençoar, fortalecer a força e a luz de todos os Exus Mirins. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Um salve com muita alegria a você que prestigia um Band Boa. Não fiquem bravos comigo, mas hoje nós não teremos erros de gravação. Afinal, cachorro latindo, a sirene do guarda noturno tocando, vocês já estão cansados. Hoje eu estou aqui para fazer um pedido a vocês. Para quem não viu a chamada que colocamos na semana passada, curtam e inscrevam-se no nosso novo canal. Pense Comigo. Não é o Márcio, sou eu, Nilton, que estarei toda semana conversando com vocês sobre os assuntos, notícias, fatos polêmicos do nosso dia a dia, tecendo considerações para que você possa ficar bem informado, tirando as suas próprias conclusões. Eu estou colocando o botão aqui, ó, é só clicar, você vai direto para o novo canal. Pense Comigo, inscreva-se, curta e dá uma força pra gente. Visite também a nossa página no Facebook, ok? Que Oxalá abençoe a todos e até lá no nosso novo canal.